Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, vocês aí da comunidade Desperta. Hoje a gente vai falar sobre o chamado de alma, né? O chamado de alma pode estar no seu trabalho e talvez você não tenha percebido isso. Talvez você já tenha até tido essa sensação de que tem alguma coisa dentro de você que está pedindo para realizar, está pedindo para fazer, está pedindo para acontecer, né? E uma sensação que você nasceu para fazer alguma coisa. É como se você percebesse um dom. E claro, a gente tem um dom, mas a gente estuda, né? A gente coloca um pouquinho do acadêmico no nosso dom para a gente ir se aperfeiçoando. E talvez você tenha até passado por essa sensação. Não sei, eu sinto que eu tenho uma coisa para fazer, eu sinto que eu tenho um chamado de alma, mas você não está captando muito bem. Então, quando a gente fala de chamado de alma, muitas vezes, muitas pessoas associam logo a espiritualidade, religião, mediunidade, sobrenatural, missão espiritual, não é isso? Mas será que todo chamado de alma precisa ter essa conotação espiritual? Eu acredito que não. Nossa alma é justamente naquilo que fazemos todos os dias. Eu falo muito sobre aquilo que você faria de graça, aquilo que você gosta tanto de fazer, que você faz até de graça para as pessoas, mas que se você cobrasse por esse serviço, você teria um outro benefício a mais, além de estar auxiliando a vida das pessoas, você também estaria agregando algo para você financeiramente. Eu falo sempre isso para as pessoas, o que você gosta de fazer? E o que você gosta de fazer que você faz de graça? Talvez esse seja o seu chamado de alma, né? Pode ser um talento, né, que você, sei lá, sabe fazer um bolo, fazer um doce. Tem uma frase muito legal que a Gil fala, de um menino de 13 anos que ela assistiu, que ele fala assim, você vende o que você consome. Então, aquilo que você consome, talvez você não tenha percebido e olhado para isso, que pode ser algo financeiro, né? Algo que você possa transformar em renda na sua vida. Você naturalmente faz, né? Que é algo normal. Parece simples isso, mas outra pessoa, eu faço algo tão normal na minha vida, que na mão de outra pessoa, talvez isso virasse, além de dinheiro, seria um chamado de alma. Você esteja esperando um grande sinal espiritual, né? Para descobrir, né, o seu chamado, para descobrir a missão de vida, quando na verdade a sua própria vida já está no dia a dia mostrando o caminho, a sua vida já está falando sobre isso todos os momentos, entende? Então a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte, anota os tópicos que você pode colocar isso em prática. O que é chamado de alma? Aí, nesse momento, é aquilo que a gente sente, é o que precisamos expressar, realizar, ou até entregar a alguém alguma coisa, é o que eu falei. Uma pessoa pode ter um chamado de alma e ela não ter percebido que é aquilo que ela já faz, é aquilo que ela já usa no dia a dia. Outra pessoa pode ter o chamado de ensinar, né, de dar aula, explicar sobre algo que ela é boa em comunicar. Nem toda pessoa, professor, né, de química, ele pode ser bom em química, mas ele talvez não seja um bom professor, porque ele não sabe passar a informação que ele teve, que ele recebeu, ele sabe tudo, mas ele não consegue passar aquela informação, ele não consegue ensinar aquilo, ele não consegue comunicar aquilo que ele aprendeu. Isso é chamado de alma de criação, de criar. Se você tem uma mente muito criativa, por que você ainda não colocou isso em prática? O que você gosta de criar? O que faz? A gente fala muito do criar, né? Da criação, é uma carta da Imperatriz. A Imperatriz, ela está gestando sempre alguma coisa, né? Ela está gestando um projeto, ela tem esse poder da criação. Outro chamado que pode ser acolher. Talvez você possa se tornar uma terapeuta, porque você gosta de acolher as pessoas, de conversar, de escutar. E quem sabe isso aí pode ser um outro caminho de você transformar isso também em renda, né? De você trabalhar como terapeuta. E tem vários formatos de terapeuta. Tem a terapeuta integrativa, você pode
de fazer faculdade de psicologia, se você achar melhor. Você pode fazer um curso de psicanálise. E tudo isso é uma forma de acolhimento. Mas também tem outros caminhos de acolhimento também, não só dessa parte didática do emocional, do mental. Mas quem sabe, se você pode ser uma mentora, né, de trazer alguns ensinamentos da sua vida, transformando também isso para transformar a vida de pessoas. Também você pode transformar o que você sabe em arte, que aí a arte a gente vai abrir para tantos caminhos, né? A arte de escrever, a arte de pintar, a arte de bordar, a arte de costurar, a arte de desenhar, a arte de tantas coisas. Talvez esse seja seu chamado de alma. Pode ser através da medicina, e quando a gente fala medicina, não é só fazer uma faculdade de medicina e para ser médico, mas você pode estudar outras formas de medicina, medicina de plantas, medicina de caminhos mais naturais, né? Terapêuticos, de aromaterapia, enfim, tem muitos caminhos aí também na medicina que não é só ir para a faculdade para se tornar médico. Através da educação, através da gastronomia, através da empresa, né? Você gostaria de trabalhar numa grande empresa, onde dentro dessa empresa você pudesse trazer transformações para a vida das pessoas. De repente você é uma nutricionista, e você tem ideias, né, que ainda você não conseguiu colocar em prática no seu dia a dia, mas dentro de uma empresa pode ser que você tenha uma oportunidade de fazer isso. Projetos sociais. Então, assim, o chamado, ele está atrás de alguma atividade que você já conhece. Você entendeu como é que funciona? Tudo isso que eu falei é algo que você já sabe, é algo que você já conhece. Mas a profissão, ela pode mudar no meio do caminho? Pode, você pode mudar de ideia. Você pode ter feito uma faculdade de educação física e descobrir no meio do caminho que você gosta de vender roupa. E que quando você vende roupa, quando você trabalha transformando as pessoas, né, fazendo elas se vestirem, trabalhando com moda, você fala, nossa, descobri meu chamado de alma, não sabia que eu gostava tanto de fazer isso. Por que não? Não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo mirabolante, onde você precise ser PhD em alguma coisa. De novo, é aquilo que já está na sua vida, é aquilo que já está no seu caminho, é aquilo que você já conhece. Então aqui, muita gente fica esperando algo extraordinário. E talvez não vá acontecer nada extraordinário. Então assim, como é que você coloca isso? Eu tenho uma missão muito grande. Qual é a minha missão? Fala para o universo, então. Vai jogando isso para o universo. Porque a resposta ela vai chegando no meio do caminho. Os sinais vão chegando no meio do caminho, no dia a dia daquilo que você faz. Então, eu preciso descobrir qual a minha missão. Qual é o propósito da minha vida? O propósito da vida é viver. E no meio do caminho você vai descobrindo outras coisas, né? Então, vai falando isso. A gente acaba não percebendo os sinais, as pistas, porque a gente fica presa à missão de vida, ao propósito de vida. E às vezes não é sobre esse grande propósito extraordinário. Então, talvez você possa fazer perguntas. Por que você não faz assim? O que as pessoas procuram em mim? O que eu tenho de bom a oferecer a essas pessoas? O que as pessoas sempre procuram de bom em mim? Elas procuram conselho? Elas procuram acolhimento? Elas procuram conhecimento, que é isso que eu tenho a oferecer? Elas procuram atividade? Elas procuram solução? E quando elas chegam a mim, o que elas gostam de mim? Será que quando eu falo algo que eu superei e elas estão procurando coragem para lidar com os problemas dela? Então é por isso que elas chegam a mim? Porque eu inspiro? Será que eu estou passando alguma imagem de organização e de repente eu sou boa em organização financeira? Então é sempre interessante a gente saber qual é o nosso talento, qual é o nosso dom, qual é aquilo de bom que eu estou oferecendo para as pessoas, e eu não percebo que toda hora alguém vem me acessar por isso, pelo mesmo assunto.
E aí você ainda não transformou em renda isso, ainda não transformou em uma missão, em um propósito de vida, porque você tem crenças limitantes. Ah, mas se eu faço isso, eu não posso fazer isso. Quem disse? Às vezes as pessoas só querem uma palavra sua, um conselho seu, um acolhimento, uma conversa. E aí que está o seu chamado de alma, seu propósito de vida. Que muitas pessoas, elas têm crenças, e eu também me coloco nisso, porque eu também tenho muitas crenças limitantes, e trabalho isso dentro de mim. O que você passou pode servir e ter seus próprios erros. Tudo que você falou, cara, eu fiz tudo errado, mas você teve a consciência de entender que depois você fez tudo errado e que você começou a fazer um caminho certo. E é isso que a pessoa quer saber. Como é que ela chegou lá? É sempre o caminho. De repente eu conto uma história. Gente, hoje eu sou escritora e vendi XPTO de livros, eu sou muito bem sucedida nisso, não sei o que, eu vivo dos meus livros. Mas foi assim que começou? A pessoa quer saber como ela começou. Em que lugar, qual foi o caminho, o que ela trilhou, qual foi a editora que ela buscou, como é que ela começou a escrever livro. Tem um caminho. Entendeu? Então, o chamado pode nascer de uma inquietação sua. Nem sempre o chamado chega com uma certeza cravada na pedra. Às vezes, ela chega porque você está inquieta, porque você está agoniada, porque você está se perguntando, se questionando, perdendo noite sem dormir, porque você fala, tem alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que é. É como se fosse mesmo a alma te falando, minha filha, acorda, está na hora de você trabalhar com isso, está na hora de fazer. Você está trabalhando aparentemente bem, né? Está fazendo tudo, mas tem uma coisa dentro de você dizendo, não é só isso não, tem mais coisa aí, querida. Você acha que é só isso que você veio fazer aqui na Terra? Uma parte sua, né, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada. Então pode ser que você precise sim fazer um curso, estudar sobre algo, ter um novo conhecimento. Um exemplo que eu gosto muito de falar é quando aparece a carta da Papisa. A Papisa, ela está com um livro, ela é uma sacerdotisa, então ela está estudando algo. Ela olha para dentro, ela busca o autoconhecimento, ela vai buscar nos livros as informações e ela vai estudar. Ela vai se aperfeiçoar. Então, quem sabe, uma atividade sua voluntária num lugar, aprender um reiki e aplicar reiki em algum lugar, de uma forma gratuita, e aí você vai descobrindo outras coisas dentro disso, uma mudança de área de vida, como eu já falei, uma forma diferente de trabalhar, que até aqui você fez, mas até aqui isso não te satisfez totalmente. Tem muitos caminhos, simplesmente começar a colocar mais de você naquilo que você já faz, só botar um pouquinho mais de você, incrementar. Sabe, quando a gente brinca que Deus criou e foi botando um pouquinho de cada coisinha, então bota mais de você nisso que você está buscando. Às vezes o propósito é só dar significado àquilo que você já faz. É só isso. Para de ficar incrementando muita coisa, enchendo para eu só vou fazer quando eu estiver preparada, eu só vou fazer quando eu tiver tal coisa, eu só vou fazer quando eu tiver X faculdade, eu só vou fazer quando eu tiver o melhor celular, quando eu tiver o melhor aparelho, quando eu tiver a melhor luz. Faz de agora, do jeito que tem, do jeito que dá. E no meio do caminho, vai vendo. Você possa fazer essa pergunta também para você, né? Quem é beneficiado naquilo que eu faço? Quantas pessoas eu beneficiei na minha vida com aquilo que eu já faço? Porque talvez você esteja olhando para o seu trabalho apenas como uma forma de ganhar dinheiro. E não é só isso. É claro que o trabalho precisa, a gente precisa do sustento, a gente precisa pagar contas, né? A gente precisa ganhar dinheiro. Nada errado em querer ganhar dinheiro. E nem nada errado em querer ganhar dinheiro com aquilo que você está se propondo a fazer. Só que existem outras dimensões que pode ser que você já esteja fazendo de graça. Aquilo que talvez você esteja até impactando na vida de alguém. Então, pergunte o que eu estou impactando
na vida do outro, naquilo que eu entrego para o outro. Que transformação eu venho fazendo gratuitamente. Uma professora, quando ela vai para a sala de aula, ela não está entregando só uma aula. Ela está se doando naquela aula, todo o conhecimento que ela teve. Ela pode estar despertando uma criança em algo que ela nem imaginava. Mas também ela pode acabar com o sonho de uma criança. Dependendo de como essa professora ela tá mentalmente, né? Ela pode falar uma coisa ali para uma criança que acabou com os sonhos dela. Por isso que é muito importante todo mundo sempre estar se atualizando. Ela pode estar estimulando ali algo bom, mas se ela não tiver uma mente legal, ela não entender qual é o propósito dela dentro da sala de aula, ela pode detonar também com uma criança, né? Falar uma bobagem ali, sem querer, ou numa brincadeira, ou até, não sei de que jeito, ela pode machucar e ferir uma criança e traumatizar ela pro resto da vida, né? Eu falo isso porque eu tinha uma professora que ela estimulou muito um amigo meu, né? Não sei porquê, ela fazia muito dele disso, né? Você é ótima em comunicação, não sei lá. E eu era muito tímida e ela meio que me desdenhava, assim, a Alba Michele não abre a boca, não fala. Porra, eu tinha trauma, cara, eu tinha perdido meu pai. Não era o suficiente, não, pra eu ser calada. Eu era traumatizada com a perda do meu pai. E aí, hoje, quando ela me vê, ela fala, eu nunca imaginei que você seja essa comunicadora. Você comunica, você fala, você se expressa. Porque eu era um bicho do mato, eu não falava. Então a gente não pode subestimar isso também, né? Uma criança que não fala, ela não pode crescer e se transformar numa grande comunicadora? Pode, por que não? Então nunca desdenhar o outro, né? Desdenhar o sonho de ninguém. Desdenhar aquela pessoa, aquela criança principalmente. Então um médico, ele não entrega só um atendimento, né? Ele pode devolver para aquela pessoa a esperança. Uma cozinheira não faz só comida, ela reúne família numa mesa, ela alimenta, ela faz aquelas pessoas sentirem o cheiro, talvez trazer até o cheiro da infância, né? Dependendo do que ela faz. Ela entrega, vai fazer um bolo e aquele cheiro de bolo, aquele gosto, aquele sabor traz para aquela família uma lembrança onde eles acabam se reunindo, trazendo uma história. Entendeu? Então não é só o trabalho em si. Tem mais, tem algo a mais daquilo que você já faz. O que é que você faz que você ainda não chegou como propósito? O chamado de alma, muitas vezes, ele está relacionado àquilo que você entrega ao coletivo, ao todo, através daquilo que você já é. E você fala, e as pessoas ficam hipnotizadas, se apaixonando por aquilo que você fala, e você acha que não é nada demais. Porque talvez você esteja esperando a validação do seu pai, da sua mãe, de pessoas da sua família, que não vão te validar. Muito difícil. Muito difícil alguém da família reconhecer. Porque às vezes o que é bom para eles não é o que é bom para você. Mas quando tá dando certo, todo mundo apoia, né? Talvez seria essa pergunta que você pudesse fazer. E quando eu não gosto do meu trabalho, o que eu faço? Eu não gosto. E aí, Alba Michele? Será que eu preciso pedir demissão, então? Mas aí você pode perguntar, mas o que exatamente eu não gosto do meu trabalho? É o trabalho? É o ambiente? É o meu chefe? É como eu sou tratada? É a falta de liberdade? É a falta de reconhecimento? O salário? É a minha rotina? É como eu chego lá no trabalho? O que é que eu não gosto do meu trabalho? E você deveria estar se perguntando sobre isso. Porque que talvez eu esteja fazendo não tem mais sentido. Né? Será? E qual é o momento, então? Talvez a sua etapa dentro desse lugar já esteja sendo cumprida. Talvez você esteja já cumprindo um papel. E aí você vai precisar seguir para uma outra etapa. Você está aberta para isso? Você está aberta a abrir ciclos e fechar ciclos? Entender que às vezes é o momento de fechar, é o momento de encerrar, é o momento de recomeçar
de um outro jeito? Você se abriu para isso? Você faz essas perguntas? Vamos pensar assim, olha, você vai fazer um exercício. O que eu faço com facilidade que outras pessoas têm dificuldade de fazer? O que as pessoas sempre procuram em mim? Que atividade faz eu perder a noção do tempo? Porque às vezes você pode estar fazendo uma coisa tão legal que você nem tem noção do tempo que você está levando ali, e quando você vê, caraca, passou o dia e eu estava fazendo isso de graça. Se o dinheiro fosse o único critério na minha vida, o que eu gostaria de construir, ensinar, criar ou transformar são perguntas. Comece a fazer perguntas, nunca é nas respostas. Aquilo que você quer saber, ela vem através das perguntas. Quanto mais perguntas você faz para o universo, quanto mais perguntas você faz para o seu corpo, quanto mais perguntas você faz para a sua alma, mais fácil, mais rápido você chega no seu objetivo. Talvez o chamado de alma, né? Talvez você descubra isso esperando encontrar um novo caminho, encontrar um grande propósito, encontrar algo extraordinário, que na verdade já está aí todos os dias, andando com você, grudado em você, e você não deu atenção. Me conta aí, o que você achou sobre o dia de hoje? Esse chamado de alma que eu falei, fez sentido para você? Eu espero que sim. Bom, a gente vai se encontrar semana que vem. Espero que você tenha gostado. E muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Um beijo, gente. Se cuida, ó, e faz o dever de casa. Coloca em prática, faz a pergunta, anota no caderno. A gente está em agosto. Até dezembro pode ser que você tenha um despertar de chamado de alma e comece a fazer isso ano que vem, 2027, quem sabe. Se cuida. Até a próxima. Tchau.